Graça e paz, igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Para mim é um motivo de grande honra, grande privilégio. Não tenho qualquer vaidade em estar pregando, pelo contrário, para mim é motivo de grande satisfação estar servindo ao Senhor, em toda e qualquer circunstância. Mas o reverendo me incumbiu essa missão, e que assim seja, e que nós possamos ser edificados com a palavra do Senhor. Eu queria que os amados irmãos abrissem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos. Passa para mim. Capítulo 4, versos de 18 a 21. Faremos a leitura do que diz as Sagradas Escrituras. Diz assim, na minha versão, na sua pode estar diferente, mas na minha diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Amém? Vamos orar. Curve sua cabeça. Peça ao Senhor que essa palavra possa chegar no seu coração. Maravilhoso Deus, eterno Pai, soberano. Estamos aqui, Senhor, diante da Tua palavra. Usa-me, meu Senhor, como um servo. Nós possamos nos prostrar diante da Tua revelação e o Senhor possa encontrar corações sedentos, meu Pai, corações ensináveis, para que traga, Senhor Jesus, luz e entendimento à nossa vida, Senhor. O tempo urge, o tempo nos oprime muitas vezes, mas temos a certeza de que contigo somos mais que vencedores. Não será tempo perdido, Senhor. Será tempo investido. Usa-nos tão somente, meu Pai, como instrumentos da Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados, eu quero pensar com vocês sobre o tema Tenha paciência. Deus está no controle. Amados, o livro de Provérbios diz que a esperança... Deixa eu ver se eu aprendo isso aqui. Isso. A esperança que se adia, ela adoece o coração. A esperança que se adia, ela adoece o coração. Talvez uma das maiores dificuldades, sua e minha, não seja outra, mas seja a necessidade de esperar. Esperar. Isso porque a nossa paciência ela é muito curta. E muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam dentro do nosso tempo, da nossa maneira, dentro da nossa agenda. E existe um dito popular que diz que a esperança é a última que morre. Pois é. Pois para muitos, essa esperança já morreu. Isso é muito claro para nós, principalmente brasileiros, que temos uma necessidade muito urgente, que temos uma pressa muito, muito grande. E certo cantor popular já deixou isso muito claro em uma de suas letras, quando ele diz que, bem, vamos embora, porque esperar não é saber. Quem sabe, faz a hora, não espera acontecer. Pois bem, século 21. Nós poderíamos dizer que o século 21 é considerado como o século do imediatismo.
É o século em que as pessoas transitam de um lado para o outro, um século em que as transações são feitas com um clique de um botão, que as comunicações, que as relações interpessoais estão à distância de um clique ou de uma mensagem de voz. Um século em que as pessoas não param sequer para comer. É o tempo do fast food. O tempo em que você vai para um restaurante e sequer tem a paciência de pedir, ordenar um alimento, esperar que esse alimento seja preparado, esperar que esse alimento seja servido e você comer. Isso porque, simplesmente, nós temos pressa. Temos uma urgência que não nos sacia. E isso nós podemos ver em grandes metrópoles. Não vão nem longe, como São Paulo, Rio, Manaus, a nossa cidade. De um tempo para cá, nossa cidade tem mudado. Tem recebido mais pessoas de outros estados. Tem havido mais conglomerações. O trânsito já não é mais o mesmo. Isso porque nós não sabemos mais esperar. Nós não temos mais tempo para esperar. E o grande problema disso, em que eu e você não sabemos mais esperar, é que muitas vezes, ou melhor, na maioria das vezes, nós queremos que Deus se adeque a esse nosso imediatismo. Muitas vezes nós queremos que Deus haja dentro desse nosso tempo, dentro dessa nossa agenda. Isso porque nós não temos mais paciência de esperar. Esperar um dia, esperar uma semana, esperar um mês, esperar um ano. É uma eternidade para nós. Assim, meus irmãos, eu queria pensar com vocês umas coisas, alguns relatos, alguns fatos que exemplificam muito bem a questão do esperar. Primeiro, muitos têm uma esperança que não se desespera. Muitos têm uma esperança que não se desespera. Existe uma lenda grega. Na realidade, é uma lenda que está dentro de um poema que trata sobre dois apaixonados, Ulisses e Penélope. Ulisses, um guerreiro, altivo, um desbravatador. Penélope, a considerada mais bela das suas donzelas. E num determinado momento deste conto, Ulisses é dado por morto. E essa notícia paira na região. Penélope se resguarda e vai para sua casa. Com a notícia de que Ulisses tinha sido morto, muitos se colocam como pretendentes e vão atrás de Penélope, se propusendo a casar-se. E ela teve dela, ela começou a construir uma coxa de crochê. E a cada pretendente dela, ela dizia: assim que eu terminar essa coxa, eu me proponho a casar com você. Só que a lenda diz que ela trabalhava de dia na coxa de crochê. E à noite desfazia tudo que tinha feito, dia após dia. Até que o seu trabalho, a sua espera, não foi em vão. Ulisses retorna. E há pessoas que são assim. Existem pessoas que têm essa capacidade de esperar. Porém, muitos se desesperam antes mesmo de esperar. Muitas pessoas se desesperam antes de esperar. Existe um fato curioso que ocorreu na França, século XIX, onde narra a história de um homem e o seu filho. Este homem tem um filho com uma doença extremamente rara e, na época, incurável. E ele permaneceu com essa criança por muitos anos.
E a cada ano que se passava, aquele homem via a forma como seu filho se desfinhava, convalescia, até que ele tem uma decisão muito drástica. Vê a forma vegetativa que o seu filho estava vivendo, e ele decide aplicar a eutanásia naquela criança. Pois bem, simplesmente porque cansou de ver aquela criança, aquela vida levada daquela forma. E assim que a situação foi resolvida, diz que quando ele retornava do cemitério para sua casa, e ao adentrar, ele vê perto da soleira da porta uma carta, ou melhor, um telegrama. E ele, ao abrir aquele telegrama, vê uma carta, vê uma notícia. Era um grande amigo seu, um grande médico, de um grande centro urbano da França. E na carta escrevia-se: amigo, acabamos de descobrir, com sucesso, o remédio, a vacina, a cura da doença do seu filho. Por favor, venha o mais rápido possível. Era tarde demais. Mas também há aquelas pessoas que vivem o próprio desespero sem esperança. Existem as pessoas que vivem o próprio desespero sem esperança. Certa feita, Jesus vai à cidade de Jerusalém, num dia de festa. Ele deixa a festa e vai até a casa de misericórdia, ao tanque de Betesda. E diz a narração que ali ele encontra um paralítico que estava assim há pelo menos 38 anos. Jesus, olhando para aquele homem, se compadece dele. E ele faz uma pergunta. Ele pergunta: queres ser curado? Se você perceber o tom da pergunta do Senhor Jesus Cristo, só caberia duas respostas. Sim, quero ser curado, ou não, não quero. Só que se você perceber, aquele homem dá uma resposta muito evasiva. Ele simplesmente diz: eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém que leve-me até o tanque. Se você entender o sentido da resposta daquele homem, ele estaria dizendo: eu não tenho ninguém, porque eu estou abandonado, eu estou jogado na minha própria sorte, eu estou jogado ao meu destino. A minha situação faz com que eu não tenha mais esperança, a minha vida acabou. A minha vida está entregue na sarjeta, porque eu não tenho ninguém. Diz que Jesus Cristo dá-lhe uma ordem: levanta-te, pega teu leito e vai para a tua casa. E imediatamente aquele homem se levanta, toma seu leito e vai para a sua casa. Mas hoje eu quero falar para os irmãos acerca de um quarto tipo de pessoa. São aquelas pessoas que esperam contra a esperança. Diz o texto que nós lemos que Abraão esperou contra a esperança. E se você estudar a vida de Abraão, se você ler a biografia de Abraão, você vai perceber que Deus não se submeteu às pressões dele, nem de Sara, de nenhum homem da fé, nem de ninguém. Deus não se submeteu às pressões do imediatismo de Abraão e de sua família, porque Deus simplesmente não é um joguete de nossa vontade. Deus não é uma marionete a ponto de você chegar até Ele, se aproximar até Ele, e simplesmente dizer: Deus, eu exijo, Deus, eu decreto, Deus, eu ordeno. Não. Não, porque Deus não se submete às pressões do nosso imediatismo. Deus não se submete, não se enquadra dentro dessa nossa agenda, dentro desse nosso cronos. Deus faz todas as coisas conforme a sua boa, perfeita, agradável e soberana vontade.
Sabe por quê, meus amados? Deus não faz isso? Não atende ao nosso imediatismo? Simplesmente porque Deus não tem pressa. Deus não tem pressa. Aconteceu isso com a vida de Ana. Vocês conhecem a vida de Ana? Mãe do grande juiz, do último grande juiz, do grande profeta Samuel. Lembram as noites escuras que Ana não chorou copiosamente, implorando e pedindo por Senhor para que interviesse na vida dela. As quantidades de pessoas que tinham ao redor dela tentando apagar e roubar seus sonhos. Mas essa mulher perseverou. Porque ela entendia que Deus podia agir na sua história. Deus poderia agir de forma poderosa no seu destino, conceder-lhe o milagre de ser mãe, abrir sua madre e dar à luz. Portanto, Ana esperou contra a esperança. A vida de Abraão, o relacionamento de Abraão com Deus, vai nos mostrar que muitas vezes o simples fato de você esperar vai servir como um tônico, uma vitamina para a sua alma. E eu queria chamar a atenção de vocês para 3 considerações desse texto. Primeira consideração: só pode ter uma esperança que não se desespera aquele que crê no Deus dos impossíveis. Você pode ler isso para mim? Podemos ler juntos? Só pode ter uma esperança que não se desespera aquele que crê no Deus dos impossíveis. Amém? Amém. Amados, vejamos. Abraão começou a sua jornada, o seu chamado. Deus o chamou para sair da sua terra, da sua parentela. Ele tinha por volta de 75 anos de idade. 75 anos de idade. Ora, aos 75 anos de idade, muita gente está pensando em se aposentar. Está pensando em pendurar suas chuteiras, comprar um belo de um imóvel, uma sacada bem bonita na frente para o mar, né? Ou um belo imóvel com uma varanda, um alpendre muito bonito, para ver os montes e montanhas, aqui no Tepequém, ou mesmo levantar a cabeça e ver até onde a vista alcança das fazendas e chácaras. Né? Muita gente é assim. Pois bem, Abraão, aos 75 anos de idade, Deus estava chamando. Aquele homem estava se convertendo, ele estava peregrinando numa terra, tendo um relacionamento íntimo com Deus, recebendo de Deus um dos maiores desafios de sua vida, aos 75 anos de idade. E mais, aos 75 anos de idade, ele estava em pleno vigor. Estava em pleno vigor. Fazendo planos, recebendo os desafios para suas vidas, para a sua vida, fazendo arrojadas caminhadas. Aos 75 anos de idade. E o que é que você pode tirar de lição? Só pelo fato de Deus ter chamado esse homem tão idade tão avançada. Amados, eu quero dizer para você que não há tempo, não há idade nova, nem idade senil, para que Deus possa usar você, para que Deus possa abençoar a sua vida, para que Deus possa fazer um grande milagre em você e através de você, para a sua vida e para a sua parentela. Não há idade. Deus não usa o tempo de vida humano, Deus não usa a sua forma de ser, o seu estado de vida, para deixar de fazer uma obra para os outros e para a sua vida. Não. No livro do profeta Joel, Deus disse: quando eu derramar do meu espírito, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão.
os vossos velhos sonharão. E esse sonho aqui, não entenda que é sonho como quem sonha de noite, sonho lindo e maravilhoso, não. Sonhos de alvo, sonhos de objetivo, são sonhos que não ficam perdurando na sua mente, sem qualquer utilidade, não. Sabe por quê, meus amados? Porque vocês já perceberam que uma das marcas da velhice é viver do passado, é falar dos méritos, dos contos que haviam no passado, mas não, mas com Deus é diferente. Com Deus você olha para frente, com Deus você tem sonhos, com Deus você tem projetos ainda a serem realizados. Não se finda com a nossa idade cronológica, não. Tanto mais sonhos você tiver, mais, se for da vontade do Senhor, Ele tem para cumprir sua vida. Tantos mais sonhos você tiver, com mais idade longeva que você tenha, ou nova que você tenha, Deus tem projetos para usar na sua vida. A Bíblia diz que Caleb, um dos espias que foram ver a terra prometida, junto com Josué, depois de receber parte dessa terra prometida, aos 85 anos de idade, aquele homem ainda tinha sonhos. Sonhos de conquistar mais um bocado de terra, conquistar mais uma montanha, de guerrear, de pelejar, aos 85 anos de idade. Portanto, aos amados que estão aqui hoje, que já mostram alguns cabelos grisalhos, ou já ostentam seus honrados cabelos brancos, ou mesmo aqueles que já não têm mais. Quero dizer a você que Deus pode começar um projeto novo na sua vida através de você e em você, porque Deus confia que nós mesmos podemos esperar contra a esperança. Deus pode fazer um projeto novo na sua vida. 2025. Pode começar um projeto novo na sua vida, meus amados. Em você e através de você. Amados, segundo, Abraão, ele é constituído pai de muitas nações, sem ter sequer um único descendente. Abraão é constituído pai de muitas nações, sem ter sequer um único descendente. Reparem só. Abraão tinha 75 anos quando foi chamado, não tinha filhos, era um homem casado com uma mulher, também com a idade avançada, e ainda por cima, estéril. E ainda por cima, lidava com o nome. Porque antes de ser Abraão, nós sabemos que o nome dele era Abrão. Abrão, que quer dizer pai de muitas, aliás, grande pai. Repare, senil, foi chamado aos 75 anos, para grandes desafios, sua mulher, sair da terra dos seus pais, sua parentela, ir para uma terra que ele nem conhecia, junto com a esposa, também senil, estéril, e ainda ser conhecido como um grande pai. Imagine o constrangimento desse homem. Grande pai? Pai de quem? De quantos? Só que os anos iam passando, e Deus resolve num certo dia a mudar o nome de Abrão, grande pai, para Abraão, pai de muitas nações. E o filho dele ainda não tinha nascido. O filho da promessa ainda não tinha nascido. Então, idoso, mulher estéril, ir para uma terra distante,
recebeu uma promessa de ser pai, a idade avançada também de sua mulher, esterilidade e nada. 11 anos depois dessa promessa, 11 anos depois que Deus tinha prometido a Abraão dar-lhe um filho, um descendente, Abraão já estava com 86 anos. 86 anos. Um belo dia, Sara diz a Abraão: Deus se esqueceu dessa promessa. Deus se esqueceu dessa promessa. Abraão, eu acho melhor a gente dar uma mãozinha para Deus. Porque para você ter um filho de mim, vai ficar difícil. Já tem 11 anos que Deus prometeu dar-nos um filho. Então você vai fazer o seguinte: nós temos que arrumar uma barriga de aluguel. Temos aí a nossa serva, Agar, e você vai coabitar com ela, e tudo resolvido. E assim foi feito. E a criança nasceu. Ismael. Só que Ismael foi fruto da impaciência de Sara e não da fé de Abraão. Esta criança foi fruto de uma impaciência e não de uma fé, de uma promessa. E você pode estar pensando: poxa vida, é fácil a gente alfinetar depois que ouve a posição da mulher. Fácil. Quantas e quantas vezes na leitura que nós fazemos dessa passagem, nós não somos instigados a dizer: poxa vida, que comportamento feio, poderia ter esperado. Mas, amados, vamos nos colocar no lugar dessa mulher. Talvez muitos no mundo, e quiçá aqui na nossa igreja hoje, talvez não esteja passando pelas mesmas angústias que tomou conta do coração dessa mulher. Talvez nós estejamos passando por alguma coisa na nossa vida por muitos anos. Será que você não está passando por algo parecido que dura e perdura por tantos anos? Não sei, amados. Talvez a conversão de um parente, talvez a conversão de um filho, a conversão de um marido, de uma esposa, talvez a restauração de um casamento, não sei. Você já parou para pensar o que é esperar 11 anos de uma promessa? 11 anos esperando uma promessa e nada aconteceu, nada. Na posição de Sara, só vemos os tempos passar, o corpo se amortecer, a biologia se enfraquecer, a fisiologia ser comprometida. E notem, e não foi simplesmente um sonho, um devaneio. Não. Foi uma promessa vinda da parte do Deus. O próprio Deus foi quem teve a iniciativa de fazer esta promessa. E eu fico imaginando agora a situação de Sara. A aflição dessa mulher, a cada dia que passava, a cada ano que passava, a cada fluxo que ia embora, e o milagre não acontecia, a promessa não se cumpria. Agora pense comigo. Abraão tem agora 100 anos. Dos 86 aos 100, passaram-se mais 14 anos. Abraão estava com 100 anos, quando Isaac nasceu. 100 anos. Sara já nem acreditava mais. Aquela mulher já nem acreditava mais. Tinha-se passado 25 anos, ela nem passava na sua mente qualquer possibilidade disso acontecer. Isso é tão marcante na Bíblia, que quando Deus envia o seu anjo para anunciar e ratificar que a promessa iria acontecer, diz a Bíblia que Sara dá um riso, faz um riso. Um claro sinal de
de deboche. E Deus foi tão incisivo em relação a isso, a ponto de dizer que quando essa criança nascer, ele vai se chamar Isaac. Em outras palavras, riso. Riso. Um riso de incredulidade. Se você vê as possibilidades humanas, improváveis, impossíveis. Abraão, apesar de ter saído de uma terra com 75, com vigor, 100 anos, é 100 anos. O corpo já amortecido, dores por todo canto. Sara, também, próxima à idade. O tempo de ser mãe já tinha passado há muito tempo. A mulher era estéril. Se você vê isso por razão humana, a razão diz, não pode ser, é impossível disso acontecer. Não tem mais, não tem condição. Pois a fé diz, se Deus quiser, é possível. A fé diz, se Deus quiser, é possível. Abraão esperou, meus amados, 25 anos por uma promessa. 25 anos por uma promessa. A pergunta que a igreja deve se fazer, será que nós tínhamos paciência de esperar 25 anos uma promessa? E mais, será que nós teríamos motivação, perseverança, para orar durante 25 anos por uma causa? Ou será que nós já não teríamos sepultado essa esperança no túmulo do desespero? Abraão, ele acreditava que a promessa de Deus não falharia. A promessa de Deus não falharia. Acompanhe comigo os versos de 20 a 21. Diz: não duvidou, vamos todos comigo? Lê comigo. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Agora note uma coisa. Do nascimento de Isaac até a entrega de Isaac no sacrifício, possivelmente passou-se aí cerca de 14 aninhos. 14 aninhos. Isaac já era um adolescentezinho. 14 aninhos. Amados, a chegada dessa criança foi algo tão fantástico na vida dessa família, que diz que quando ele foi desmamado, a família deu um banquete. Eu nunca vi isso. Não é de nossa cultura, claro, mas é algo tão importante, a vinda dessa criança, que quando ele foi desmamado, a família deu um verdadeiro banquete. Agora pense comigo. Esse menino era a esperança dessa família. Era a materialização de uma promessa de Deus. Aquele menino trazia a alegria do cumprimento de uma promessa, feita pelo próprio Deus. Abraão, um homem extremamente rico, com grandes posses, grandes haveres, e esse menino, obviamente, era herdeiro de toda essa riqueza. E Deus havia prometido a Abraão que ele seria pai de muitas nações. Ou seja, que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio dele ou por intermédio de Abraão. É promessa de Deus, pelo menos 7 grandes promessas a Abraão. Agora imagine você. Imagine você. Um belo dia, no melhor momento de sua vida, no melhor momento, no ápice da sua vida, da sua carreira, no melhor, um belo dia, Deus chega para Abraão e diz: Abraão, eis-me aqui, Senhor. Abraão, pega o teu filho, o teu único filho a quem amas, e vai até o monte Moriá.
e oferece o teu filho em holocausto para mim. Imagine, o que será que passou na cabeça desse homem? Amados, a Bíblia diz, mas trazendo uma realidade nossa, se Abraão fosse contemporâneo nosso, eu não sei se ele teria tido a mesma posição. Se talvez Abraão tivesse convivendo com a nossa cultura nesses tempos, talvez ele tivesse pensado umas coisas, talvez ele tivesse pensado, olha, eu acho que eu estou muito velho, eu devo estar tomando muito suco de tamarindo, eu devo estar, sei lá, algumas coisas, eu estou tendo umas visões, estou tendo uns sonhos esquisitos, eu acho que isso não é de Deus, não. Talvez Abraão tivesse pensado assim. Ou, talvez ele tivesse pensado e dito, Deus é o seguinte, me dê aí uns 2, 3 meses, porque eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso botar o joelho dobrado, porque o senhor sabe que essas coisas assim não se decidem rapidamente não, né? Talvez ele tivesse pensado isso. Se Abraão fosse contemporâneo nosso, muito provavelmente ele tivesse pensado também, Deus é o seguinte, o senhor sabe que os tempos são outros, né? É uma decisão que a gente não toma sozinho, eu preciso conversar com a minha esposa, eu precisaria conversar com a minha esposa, porque o senhor sabe que hoje não dá para decidir as coisas só, né? Muito provavelmente, pelo menos uma dessas 3, talvez, Abraão tivesse pensado assim, muito provavelmente. Mas sabe o que foi que ele respondeu? A Bíblia diz que, naquela mesma noite, Abraão se levantou de madrugada, rachou lenha, colocou a lenha no lombo do animal, chamou 2 servos seus, pegou o menino e marchou rumo ao Monte Moriá. E eu pergunto a vocês, meus amados, como é que vocês acham que estava o coração daquele velho pai? Você já parou para pensar que dali onde estava eram 3 dias de marcha, de caminhada, até o Monte Moriá? Você já imaginou que cada passada que ele dava era um rasgo, uma fisgada na alma, no coração daquele homem? Você já parou para imaginar que agora o menininho já era adolescente, talvez feliz por estar fazendo a grande caminhada de sua vida? 3 dias de caminhada com meu pai, feliz, desbravar, ou talvez preocupado por ter que deixar a sua velha mãe em casa. Talvez ele tinha pensado que tinha chegado a hora da sua independência, pobrezinho de Isaac. Você já parou para pensar que nas vigílias que eles tiveram, os 3 dias que passaram, pernoitando, o que é que passou na cabeça daquele homem? Vendo as estrelas, vendo um fogo iluminando o semblante de um pequeno, ele dormindo talvez um sono tão profundo e dizia, meu Deus, meu pequeno, você não sabe para onde você está indo. Você não sabe o que eu vou fazer com você. A Bíblia diz que, depois de 3 dias, eles avistaram um Monte Moriá. E Abraão chama os 2 moços e diz, vocês 2 fiquem aqui. Eu e o menino, vamos lá adorar ao Senhor. E tendo nós adorado ao Senhor, nós voltaremos. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Glória ao santo Deus de Israel. Você sabe por que Abraão disse isso? Você sabe por quê? Porque Abraão tinha a plena convicção de que Deus era poderoso para ressuscitar seu filho depois que morresse. Deus é Deus de Israel. Se você crê que a sua fé é assim, nesse Deus, como Abraão creu, diga amém, meus amados. Deus é Deus que ressuscita os mortos. É o Deus que não frustra os sonhos dos seus filhos. A promessa de Deus ela é perfeita. E diz as Sagradas Escrituras que quando eles chegam lá, no monte, preparado para o sacrifício,
aquele menino pergunta: papai, está aqui a lenha? Está aqui o fogo? Está aqui o cutelo? Mas cadê o cordeirinho do Senhor? E numa convicção de fé inabalável, numa certeza irresoluta no seu coração, talvez derramado em lágrimas, talvez com a voz mais embargada da sua vida, mas ele olha para o seu filho e diz: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Meus amados, eu não sei o que você espera para 2025. Mas eu sei e eu tenho uma plena convicção de que Deus tem planos incríveis para nós. Deus tem verdadeiros planos, dádivas dele entregues para nós. O sacrifício, Deus não queria ver o sacrifício daquela criança. O que Deus queria verdadeiramente ver era a fé de Abraão. O que Deus quer de nossa vida, meus amados, é uma fé. E você vai perceber que muitas vezes Deus vai agir na minha e na sua vida de forma artesanal. Deus vai tratar individualmente, particularmente, as nossas vidas. Porque Ele sabe exatamente até onde pode ir comigo e com você. Então eu quero conclamar a igreja a prostrar sua cabeça, a conversar com o Pai, a buscar o Senhor em secreto, no âmago da sua alma, a fazer a pergunta mais sincera que você puder fazer ao Senhor: Deus, eu sei que o Senhor tem promessas para comigo. Será eu que estou preparado para recebê-las, Senhor? Até quando hei de esperar, meu Pai, as tuas promessas? Baixe sua cabeça. Ore agora ao Senhor em secreto. Que o Senhor em secreto, Ele esquadria um coração do homem e prepara você para uma jornada de bênção e prosperidade. Amado Deus, poderoso Deus, Tu és Deus de eternidade e eternidade, Senhor. Tu és Deus dos impossíveis, meu Pai. Os Teus planos não podem ser frustrados, porque grande é o Teu nome, Senhor, entre as nações. Não há ninguém igual a Ti, Senhor. Deus maior não há, meu Pai. Ó Santo Deus. É bem verdade que aqui está o Teu povo, meu Pai, a qual o Senhor chama pelo Seu nome. O Senhor conhece o nosso deitar, o nosso levantar, conhece o Seu esquadrinho, o nosso coração. Sabe as nossas necessidades, Senhor. Quando deitamos, quando levantamos. Todos os fios de nossa cabeça estão contados por Ti, meu Pai, e nenhum deles há de cair sem a Tua permissão. Na realidade, nada sai do controle, porque o Senhor tem um controle do mundo nas Tuas mãos, meu Pai. Ó Santo Deus de Israel. Dai-nos tão somente, meu Pai, um coração capaz de discernir, meu Pai, a Tua vontade sobre nós. Dai-nos, Senhor Jesus, condição de esperar o tempo necessário para virmos as Tuas promessas no Senhor. Ó Santo Deus, muitos são os desafios que nós enfrentamos, muitos são aqueles que se levantam querendo roubar os nossos sonhos. Muitas vezes somos nós mesmos, meu Pai, aqueles que tentam apagar a palavra do Senhor em nós, porque nós temos uma pressa, uma urgência, que não condiz com a Tua vontade, que não condiz com o Teu tempo. Ó Senhor Jesus, sabemos, meu Pai, que nada poderemos fazer sem Ti, porque a Tua palavra diz que o Senhor é a cabeça, e nós somos o Teu corpo, meu Pai. Nós somos os Teus ramos. E aquele que estiver em Ti e o Senhor nele, este vai dar muitos frutos, porque sem Ti nada podemos fazer. Nada podemos fazer, meu Pai, que não seja por Tua vontade. Dá-nos, Senhor Jesus, força, ânimo, vigor, alegria, motivação,
para continuarmos, meu Pai, esperando as Tuas promessas serem cumpridas em nossa vida. Independente do nosso tempo cronológico, independente, Senhor, de nossa biologia, de nossa fisiologia. Dá-nos tão somente um coração recheado de fé, assim como foi com Abraão, de esperar o tempo que for preciso, meu Pai, mas não largarmos o Senhor enquanto a nossa bênção não for contemplada. Ó Santo Deus, nos ajuda a pelejar, meu Pai, combater o bom combate. É bem verdade que nem tudo, Senhor, sairá como queríamos, mas uma coisa é certa, contigo, Senhor, ao nosso lado, somos mais que vencedores. Nesse momento, meu Pai, peço que o Senhor visite a cada um dos irmãos que está aqui, a nossa igreja, a cada um das famílias representadas, meu Pai. Que o Senhor dê ordem aos teus anjos ao nosso respeito e que a tua igreja possa se mobilizar, Senhor, para ser sal e luz nessa terra, levando uma palavra de esperança, Senhor, para todos os que estão cativos, Senhor, aprisionados pela falta de fé ou cegos pelo que o mundo oferece. No nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, nome esse que está acima de todos os nomes, que a tua igreja seja abençoada hoje e sempre. Amém. Amém e amém. Glória ao Senhor Jesus. Guarda essa palavra no coração, meus amados.